Olá! A parceria entre uma construtora e uma das mais importantes artistas plásticas do estado resultou em um empreendimento diferente. Hoje você vai conhecer o Iguaçu, que une arte e arquitetura. Nós também vamos te levar aos salões de beleza cheios de estilo. Vamos visitar um teatro que foi reformado e reaberto ao público na capital e te mostrar o cantinho preferido da cantora lírica Carla Maffioletti em Porto Alegre. Não saia daí, o Imóvel Web TV está começando. E nós já começamos o programa de hoje falando de uma novidade do mercado imobiliário aqui da capital. A construtora Smart fez uma parceria com a artista plástica Heloísa Croco e lançou o Iguaçu, um empreendimento que une arte e arquitetura. O projeto foi apresentado a jornalistas no ateliê da artista e eu fui lá conferir, veja só. Essa semana eu saí do estúdio e vim até o ateliê de uma das maiores artistas plásticas do Rio Grande do Sul. Você deve estar se perguntando o que arte tem a ver com construção. É que as obras dessa artista fazem parte de um empreendimento que está sendo lançado em Porto Alegre. Um residencial de 17 apartamentos em um dos bairros mais tradicionais da capital gaúcha. O Iguaçu é um respiro no meio da correria do cotidiano. A união entre arte e arquitetura é um dos principais diferenciais do prédio, que deve ficar pronto em 2019 e vai contar com obras da artista plástica Heloísa Croco na fachada. A ideia do projeto é transcender o desejo de ostentação e exaltar valores como cidadania e sensibilidade. Toda a sociedade contemporânea, acho que a gente vive uma necessidade muito grande de subjetividade. E desde o início isso estava pautado no trabalho da Smart, sabe? Que é ir a fundo naquelas subjetividades essenciais, entender o que as pessoas entendem por essência de um apartamento, por essência de um espaço comercial, o que quer que seja, mas o que é a essência em arquitetura. Esse desejo de explorar subjetividades, eu acho que é uma grande conexão entre a arquitetura e a arte. Ambas têm o objetivo último de representar valores da nossa sociedade quando são percebidas como virtude, né? Então, já vinha essa vontade de explorar uma conexão maior com a arte e eu acho que aqui a gente se permitiu, de novo, dar um passo à frente, dar um passo além e fazer um convite a alguém que a gente já admirava bastante e com quem a gente sentiu uma identidade de criação. Heloísa, como é que foi a aproximação com a Smart e o que tu sentiu quando tu recebeu esse convite para fazer essa parceria com eles? Então, foi um encontro que aconteceu aqui no ateliê, foi um encontro natural, assim, eles tinham interesse de pensar a arte no espaço deles e a gente ficou discutindo de que forma seria e concluímos que seria uma forma interessante aplicar a pesquisa, que tem mais de 40 anos e que ela já está em diversos segmentos. Então, nesse momento, estaria aplicada a arquitetura de forma nos brises, né, que ela entra de forma assim, com uma questão de apropriação da luz, do recorte, e dessa janela que fica entre o fora e o dentro. E que se movimenta, são brises, né? Que se movimenta, porque são brises, então ele pode ser um painel grande como um painel díptico, né? E fiquei muito entusiasmada com a possibilidade de aplicar a minha pesquisa em mais este segmento. Pois é, tu já tem uma pesquisa longa, uma carreira, uma longa trajetória de muito reconhecimento, muitos prêmios, e tu tem experiência em algumas superfícies diferentes na tua arte, né? Sim, com certeza. Em arquitetura tu já tinha tido? Não, então, em arquitetura propriamente não. E esse foi o grande desafio no momento que a Smart, que é simples, moderna e arte, e ainda cujos sócios são pessoas jovens, vêm fazer um desafio de aplicar a minha pesquisa no seu arquitetar, né? Eu fiquei muito feliz, estou muito satisfeita com a parceria. Isso, desde o começo,
foi algo que só fazia sentido no momento que a arte fosse totalmente incorporada à arquitetura, onde não existisse um limite entre onde termina a arquitetura e começa a arte. Ela jamais poderia ser um apêndice. Eu acho que só a partir daí houve essa integração muito grande com a Heloísa, né? De forma que os painéis, tanto da fachada quanto os painéis da base, a gente olha e a gente vê, bom, realmente parece que nasceu junto com o prédio, realmente essa é a tônica. E essa ideia de certa maneira, a tua arte se movimentar, não pertencer mais a ti e a partir daquele momento pertencer ao morador que desloca ela de acordo com a vontade dele. Isso é interessante, porque em outros casos, no meu trabalho, também tem essa questão da interferência do próprio colecionador, né? Ele pode mexer, ele pode alterar, ele pode brincar. Quando o meu trabalho ele é feito modulado, então ele pode ser um trabalho na forma horizontal, um vertical, ele pode ser posto os módulos de uma forma ou de outra. Então isso me interessa no meu trabalho. Todo criativo ele é um pouco controlador, ele quer controlar o resultado, e a gente trabalhando em cocriação com a Heloísa para desenvolver essa fachada e esse convite para entrar em um processo que é um processo que não termina aqui, ele é um processo que ele é complementado no futuro pelo morador que vai escolher a posição. Então ela é uma fachada que é dinâmica, de um processo dinâmico, e acho que isso fala das pontes que a gente queria criar, né? Que é essa conexão entre a arquitetura e a arte, a conexão entre o lúdico e o concreto, a conexão entre o ancestral, né? Desse desenho da madeira com o contemporâneo, seja da arquitetura, seja da orquestração que a Heloísa faz. Então, acho que tem todo esse desejo de formatar aí uma grande simbologia e, a partir dessa simbologia, entrar no que é na essência da arquitetura, na essência do espaço construído, e aí sim o conforto, e aí sim o cuidado em cada um dos aspectos dessa máquina de morar que acaba sendo um edifício residencial. O empreendimento foi apresentado para jornalistas em um evento no ateliê da artista Heloísa Croco, e a inspiração nas obras dela podia ser vista até mesmo no menu, assinado pelo chefe Vico Croco. Eu comecei a ver como eu podia usar, fazendo textura com uma açucrinha, com um chocolate em pó. A gente começou a ver a possibilidade do carimbo, né, que ela tem. Então a gente pode, também nos painéis, fazer um painel que a gente monta ou desmonta ele, comendo ele, onde está o sabor, as texturas, a cor também, né? Então pode escolher um chocolate mais forte, um mais fraco, dependendo da porcentagem de cacau. É uma coisa que vai, acho que desde que eu era pequenininho eu brincava montando a estradinha dos carrinhos, né, carrinho de ferro, com as madeirinhas. Então era ou na areia, no pátio, ou com um estoquinho quando estava chovendo. Então, desde criança eu mordia a madeirinha. Agora estou mordendo chocolate. Então acho que meio que naturalmente, assim, essa vivência nossa vai acontecendo e as coisas vão aparecendo. Às vezes são dicas de algum amigo que vem ou de um outro artista que passa por aqui. A incorporadora Smart foi fundada pelos arquitetos Márcio Carvalho e Ricardo Ruschel em 2009. Desde então, a empresa ficou conhecida no mercado pelo seu jeito diferente de atuar, tendências inovadoras e fora do comum. Sabe que quando a gente começou a Smart, a gente pensou muito, bom, a nossa criatividade vai acabar sendo tolhida em função de que a gente ia estar mais preocupado com a questão de custos, prazos, a própria viabilidade econômica dos empreendimentos. Mas foi exatamente o contrário, porque a gente soube exatamente onde é o limite, onde existe um limite do risco e o limite onde a gente pode correr um pouquinho mais de risco. E isso eu vou dizer que melhorou aí bastante a nossa capacidade criativa, porque nos libertou mais e ao mesmo tempo nos estabeleceu esses limites de a gente saber exatamente onde a gente pode pisar. Na Maria Teles sonhávamos em colocar uma obra da Heloísa Croco, e agora que a gente está criando em conjunto com a Heloísa a fachada do empreendimento. Então esse diálogo entre arte e arquitetura, a cocriação, abrir mão de alguns controles para se permitir ter um grupo de trabalho, de cocriação, acho que essas são questões importantes. Um aspecto muito interessante, porque aqui a gente está lidando com itens extremamente objetivos e subjetivos. Por exemplo, esses painéis da fachada, eles na verdade são brises. Então eles servem para gerar um sombreamento no apartamento, na parte interna do apartamento.
Isso é uma parte objetiva. O que é o subjetivo? É a arte que a gente está aplicando nesse painel. O prédio ainda não começou a ser construído, mas vocês já estão trabalhando nisso juntos há cerca de um ano. Qual é a tua avaliação assim, do resultado até agora? Eu estou muito feliz com como está andando o trabalho e tenho muitas ideias, estamos tendo muitas ideias para o percurso, e o que eu fico mais feliz é que ele culmina quando ele nasce em 2019, eu estou fazendo meus 70 anos, então ele vai ser um grande presente. Localizado no coração da capital gaúcha, o antigo auditório do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul foi reformado e transformado em uma sala de espetáculos. A obra começou no final do ano passado e o espaço já foi aberto ao público. O resultado dessa reforma você confere agora. As 150 poltronas estão desocupadas e o palco está vazio, mas por pouco tempo. Depois de anos sendo utilizado só para eventos internos, o auditório do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, que fica bem no centro de Porto Alegre, abre suas portas ao público. O cenário cultural de Porto Alegre ganhou um novo espaço para suas apresentações, que fica bem no centro da cidade. Esse espaço que a gente está aqui, Júlio, ele estava sendo subutilizado, foi por isso que vocês resolveram abrir para o público? Esse espaço faz parte da sede do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. É todo o terceiro andar do Instituto. Aqui funcionava o auditório. Nesse auditório eram realizadas as cerimônias do Instituto. A direção do Instituto Histórico e Geográfico, em determinado momento, chegou à conclusão de que esse espaço poderia ser melhor aproveitado, ter uma programação mais dinâmica. E aí concluí que transformá-lo em um teatro seria uma boa alternativa, foi um passo só, não é? E então eles precisavam de um maluco. Para que um maluco? Um maluco capaz de pegar esse auditório e transformá-lo num teatro. E foi aí que eles me escolheram. E nós, fazendo parcerias e estabelecendo uma porção de contatos, conseguimos, depois de quase um ano de trabalho, transformar o antigo auditório do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul num teatro. E a partir de agora vai ter uma programação contínua, então? A programação é contínua, né? Permanente, e eu espero que barulhenta. E a ideia aqui, Júlio, vocês já tinham esse espaço, a ideia não era refazê-lo, era restaurá-lo, né? Pois então, até veio aqui um grupo de arquitetos que se propôs a fazer a reforma do teatro, mas queriam botar tudo abaixo e fazer de novo. Mas como que você vai destruir a história da sede do Instituto Histórico? Não é possível, não é? Ia ser contraditório, no mínimo. Então, o nosso trabalho foi um trabalho de restauração, né? Nós recuperamos as luminárias, as poltronas, né? Transformamos os banheiros em camarins, né? Mantivemos as características arquitetônicas típicas da construção desse prédio. E são quais, assim? Está dentro da escola paulista, modernista de arquitetura, que vicejou e foi muito importante nos anos 50 no Brasil, né? Mantivemos as janelas em fita, né? Que são aqui por trás do painel antiacústico, né? Mantivemos todas as características da arquitetura. As poltronas também, as poltronas, as luminárias. Então você entra aqui, você tem a exata impressão de que está entrando num ambiente da arquitetura paulista dos anos 50. Que bacana. E a expectativa então é que de fato seja um espaço bastante movimentado a partir de agora? Olha, eu acho que é um espaço que tem tudo para dar certo. Nós estamos no coração cultural da cidade, entre o Teatro São Pedro e o Teatro de Arena. E aqui é o corredor de quem pensa, de quem faz, de quem cria e de quem realmente se interessa pela nossa cultura. A inauguração desse novo espaço cultural foi aprovada pela população. Eu acho interessante porque, é perto das faculdades, né? Então tem toda essa questão do acesso dos alunos e aumenta a questão da cultura, né? Acho que é legal. Bem bacana, interessante, porque é cultura, né? E a gente tá meio escasso disso ultimamente. Então é bem interessante, sim. Que tal cuidar da beleza em um espaço cheio de estilo? Esse é um dos nossos assuntos depois do intervalo. Não saia daí que nós ainda temos muito mais Imóvel Web TV para você. Até já! Com a chegada das altas temperaturas, também aumenta a preocupação com a aparência, não é? Nós fomos atrás de dicas de lugares cheios de estilo para você cuidar da beleza e relaxar. Olha só.
A ideia era juntar uma paixão, o futebol, com serviços, como corte de cabelo e barba. Deu certo. O salão temático fica no Bonfim, na área central de Porto Alegre. Abriu em março deste ano. A decoração conta com camisas de times e artigos especiais. Bola, chuteira e luva, todas peças autografadas. O espaço também tem televisões que estão sempre sintonizadas em canais de esporte. Dá para dar um up no visual vendo um jogo, por exemplo, ou quem sabe relaxar com os amigos, curtindo uma partida de Fla-Flu. O local é a cara do proprietário, o jornalista Felipe Bueno, que trabalhou por 10 anos como repórter esportivo. Olha só, vem pra cá, assiste a um jogo de futebol com os amigos, arruma a barba, dá um tapa no cabelo, acaba conversando, colocando o papo em dia, e se o time do coração ganha ainda, aí é 100% de satisfação. Felipe diz que o espaço é frequentado por mais homens do que mulheres. Quem já vai ao lugar, aprova. Local diferenciados, né? Um bar, os profissionais, bem bacana. E já que estamos neste ambiente, vamos aproveitar para saber o que está na moda para eles. Hoje em dia, a barba ela chegou para ficar. Hoje ela faz parte do visagismo do homem. Cabelo e barba eles têm que casar. Também visitamos um clube direcionado ao público feminino na Cidade Baixa. É um clube para mulheres, claro que atendemos os homens também, mas nós destinamos o nosso atendimento para as mulheres. Aqui temos serviços de embelezamento, bem-estar, um lugar aconchegante e moderno. As mulheres podem degustar de uma bebida, de tarde, por exemplo, o luxo. Enquanto os meninos aguardam os happy hours, as meninas vêm aqui fazer o seu happy hour, fazer as unhas, arrumar os cabelos, tomar um drink, tudo isso nesse espaço. A parte interna é revestida por tijoletas. A intenção é seguir um estilo rústico, mas há também um toque de glamour, aqui representado pelos móveis. Mais capricho nas salas direcionadas aos tratamentos corporais e depilação, diferenciadas por cores. Um dos destaques do clube é a maquiagem. A especialista segue o estilo natural, nada de carregar nas cores. A intenção é ser fresh. O menos é mais, agora está super em alta. Então, sempre a pele mais fresca, aquela coisa mais natural que, nem estou maquiada. O grande segredo, e que eu me pergunto como que eu conseguia viver tanto tempo sem, são as águas termais. As águas termais, ou com fixador, ou sem fixador, mas elas conseguem dar essa refrescância. E também queremos saber o que vai estar na cabeça da mulherada. Isabel dá as dicas. A gaúcha, ela é apegada no loiro, né? Ela gosta do loiro. E os cortes médios, curtos e médios, estão bem em alta, assim, tipo long bob, todo mundo pede, né? Que é esse cabelo que é um pouco mais longo na frente. Mesmo quem tem o cabelo mais longo não se apega tanto para cortar, porque a mulher não visualiza tanto a parte de trás, né? É a moldura do rosto, né? Um quadro sem moldura não tem valor, né? Porque um corte que cai bem eleva a autoestima, não é mesmo? Em sentido bonito. Sim, claro, com certeza. Chegou a hora do quadro Meu Cantinho em Porto Alegre. E a nossa convidada de hoje é dona de uma das vozes mais belas do mundo. Apaixonada por pedalar, a cantora lírica Carla Maffioletti recebeu a nossa equipe sobre 2 rodas. O lugar preferido dela aqui na capital é super frequentado por ciclistas e eu tenho certeza que você vai adorar. O VUP Bicicafé foi inaugurado nesse endereço, no bairro Bonfim, em maio de 2015. E a decoração foi feita pelas próprias donas. A gastronomia do local é vegana e o espaço é bike-friendly, o que significa que todos os apaixonados por bicicletas são muito bem-vindos. Milhões de pessoas já escutaram a voz dela nas principais salas de espetáculo de todo o mundo. Ela é gaúcha, mora na Holanda e, apesar de ser uma estrela internacional, esta cantora de ópera, Carla Maffioletti, tem gostos bem simples. E ela escolheu como um dos lugares preferidos aqui em Porto Alegre uma cafeteria que fica aqui no bairro Bonfim e que remete um pouco à vida dela na Holanda. Por que essa escolha, Carla? Exatamente por causa disso. Falaste muito bem, eu sou uma pessoa que viaja bastante
e já moro há 20 anos na Holanda, e esse lugar tem tudo a ver com a Holanda, tem tudo a ver, aliás, com o meu estilo de vida. Eu gosto de lugares pequenos, lugares aconchegantes, lugares que são bem descontraídos, porque realmente isso que eu acho muito importante na vida, que a gente se sinta bem, que a gente se sinta à vontade. Sim. E esse bairro Bonfim é um tesouro aqui de Porto Alegre, então é muito gostoso. Qual é essa tua relação com o bairro Bonfim, Carla? Tu moraste aqui, tu chegou a morar no bairro mesmo? Ou era um bairro que tu transitavas, vinha aqui para ir no Parque na Redenção? Sim, é a Redenção, naturalmente. E aqui tem muito artista. Eu tinha aulas de canto no Bonfim, ensaios no Bonfim. Então, para sair à noite, restaurantes, bares. Legal. E tem muitos amigos que moram por aqui, então é um bairro que eu acho que tem muito a ver também com a coração de Porto Alegre, com a cara de Porto Alegre. É um bairro que sempre está mudando, é um bairro criativo, um bairro cheio de arte, cheio de culinária, cheio de surpresas. Que bacana! Apesar de tu percorrer o mundo todo, Carla, qual é a sensação que tu tens quando chega aqui em Porto Alegre? Bom, Porto Alegre é o berço, Porto Alegre é a família, Porto Alegre são as raízes, é a minha língua, então eu adoro Porto Alegre. Porto Alegre voltar é dar alimento às minhas raízes, dar força, esse contato familiar, o contato com os amigos, ele me dá força. E eu tenho a chance de voltar a Porto Alegre e trabalhar com os meus amigos que são talentos imensos, porque Porto Alegre é uma cidade, o Brasil, Porto Alegre também, cheio de talentos, compositores, arranjadores, produtores musicais. É uma cidade efervescente na área cultural, na área criativa. E isso é um presente, é um presente poder estar aqui. É diferente, Carla, tu cantar com um grupo que tu não conhece e vir aqui a Porto Alegre cantar no Teatro São Pedro, cantar com pessoas que já são do teu meio, assim, tem alguma sensação, te traz algo diferente? Mas claro, eu quando jovem, eu ia assistir concertos no Teatro São Pedro, ficava na plateia. Boba! Boba, e olhando, e daqui a pouco tu estás lá como artista. Não tem emoção mais forte do que essa. Carla, tu participaste da orquestra do André Rieu durante muitos anos, né, como solista dele. E quando tu te despediste, na tua despedida, eu assisti esse momento, né, muito bacana, eram milhares de pessoas ali te ouvindo e André Rieu se derretendo em elogios para ti diante de tantas pessoas e tu sendo assim ovacionada. Quando ele citou que tu eras do Brasil, me deu um orgulho tremendo, assim, me arrepiou aquele momento. Como é que é para ti administrar toda essa plateia, ser ovacionada por tantas pessoas e ao mesmo tempo ter um estilo de vida, como tu bem disseste lá no início da entrevista, muito simples? Como é que tu administra isso? Eu acho que o tamanho da plateia, o tamanho da projeção da mídia, ele não muda a essência. Eu acho que quando tu és verdadeira, quando tu és uma pessoa aberta, quando tu recebe tanto amor do público e quando tu abre teu coração, a maneira como tu és só vai somar. A comunicação mais efetiva e mais profunda é aquela comunicação direta e verdadeira. Então não tem por que mudar a minha essência, porque a minha essência é a minha matéria-prima. E essa é a essência que tu busca aqui em Porto Alegre, nesses pequenos cantinhos aqui da cidade aí. Dá para se dizer assim. Exatamente. São nas pequenas coisas que a gente se alimenta. São nos pequenos contatos, nos momentos mais inesperados e mais simples que vão verdadeiros, né? Que vão alimentar a nossa vida, nossa memória, nossa inspiração
para a vida inteira, né? Muito obrigada e parabéns pelo teu sucesso. Obrigada, Flávia, muito obrigada por esse espaço e um beijo para vocês. Les oiseaux dans la charmille, dans le ciel l'astre du jour. O Imóvel Web TV de hoje fica por aqui. Nós voltamos no sábado que vem, às 10h30 da manhã, aqui na Band, com horário alternativo no domingo, depois do Canal Livre. E não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Tchau, até sábado que vem.